Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante ao longo do estudo bíblico que nós estamos propondo. Hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, que são os primórdios das lições, dos preceitos morais deixados por Deus, certo? Então o que é que nós entendemos, 10 mandamentos, como são conhecidos, foram preceitos dados por Deus a Moisés para orientar a vida do povo de Israel. Por quê? Porque até esse momento eles viviam sobre uma tradição oral, passado de um para o outro. Já quando chega na figura de Moisés, nós temos o estabelecimento dos 10 mandamentos. Claro que ao longo de um longo período de história ali do povo de Deus, até Jesus nascer, esses 10 mandamentos vão se multiplicando e viram mais de 300 preceitos, como hoje. Nós olharmos a lei que foi sancionada, o Código Brasileiro de suas leis, ao longo do tempo foram se multiplicando, foram aumentando, que hoje são incontáveis, Ou seja, quando você vai lidar com qualquer questão jurídica, você precisa contratar um escritório de advocacia, porque senão você não dá conta. Da mesma forma, eram 10 mandamentos basicamente, mas ao longo do período, os saduceus, os fariseus foram criando os outros preceitos, outros mandamentos, integralizando, de forma que esses 10 viraram ali centenas, certo? Os 10 mandamentos são chamados também de decálogo. São 8 proibições e 2 ordens que em hebraico recebem a denominação de as 10 palavras, certo? 8 proibições e 2 ordens, que estão disponíveis nos 10 mandamentos. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega o termo decálogo, que significa 10 palavras. A fórmula introdutória do decálogo tem uma característica única, que você não vai encontrar em nenhuma outra lei e nenhum outro estatuto, que diz assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo, ou seja, quem foi responsável por estabelecer essa conduta foi justamente Deus. E isso não vai ser encontrado em nenhuma outra legislação no mundo inteiro. Nós não vamos ver nesses termos. O termo só aparece 3 vezes na Bíblia e é traduzido em nossas versões por 10 mandamentos. E diz assim: e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 4. Ou seja, foi o próprio Deus escreveu, e o próprio Deus escreveu em pedra, ou seja, em rocha, Somente a versão Almeida atualizada usa a expressão as 10 palavras, mas apenas em Êxodo capítulo 34, versículo 28, e diz assim: e escreveu nas tábuas as 10 palavras do concerto, as 10 palavras. Porque em todos os outros você vai ouvir os 10 mandamentos, mas neste caso específico de Êxodo capítulo 34, versículo 28, ele traz as 10 palavras. O sentido de palavra na Bíblia é amplo. Nesse caso aqui não significa que é só uma palavra,
mas indica a comunicação de um conteúdo completo e também o portador linguístico de um significado. Então, por isso que traz as 10 palavras. O seu uso como mandamento, discurso, pronunciamento, proposição é legítimo, mas só no Novo Testamento que 5 dessas palavras são chamadas de mandamentos e estão listadas fora da sequência canônica, que diz assim, ó, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lucas capítulo 18, versículo 20, né? Porque aqui nós temos uma referência às 10 palavras, ou seja, uma referência aos 10 mandamentos. Não está citando os 10 mandamentos em si, só está fazendo uma referência. Após a Septuaginta, o termo decálogo só aparece no período da patrística e depois disso o vocábulo tornou-se popular entre os cristãos, certo? Que é o famoso 10 mandamentos. Agora nós vamos ver cada um dos 10 mandamentos. As 10 palavras estão esboçadas somente em 2 lugares nas Escrituras Sagradas. Em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, e em Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao 21, ambos livros escritos por Moisés, né? Onde Êxodo vai narrar a saída do povo do Egito em direção à Terra Prometida, e Deuteronômio, né? Deuteronômio é o estabelecimento das leis. A primeira é não terás outros deuses, ou seja, o único digno de toda adoração, de toda exaltação é somente Deus, né? Não fará para ti imagem de escultura e nem te curvará a ela, né? Porque o Deus que não pode ser visto, não existe imagem que possa comparar a ele nem na terra e nem nos céus, por isso que ele sempre proibiu. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, né? Lembra do dia do sábado para o santificar, né? Seguindo aquela conduta do próprio Deus, onde trabalhou 6 dias e descansou no sétimo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo também, certo? Essas 10 palavras foram escritas em 2 tábuas de pedra pelo próprio Deus, como nós sabemos, no relato lá do Antigo Testamento. Os 3 primeiros mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outro Deus, não farás imagem para ti, e não tomarás o nome do Senhor em vão. O propósito do 4º mandamento, o sábado, ele é duplo, ele é social e ele é espiritual. O aspecto social é cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor, né, a famosa escala 6x1, e dar descanso tanto aos seres humanos como aos animais, né? Porque o povo de Deus é acostumado plenamente com o trabalho, né? Eles trabalhavam continuamente. Então, 6º dia, o objetivo é que possa descansar tanto o animal, como descansar o homem, como descansar a própria terra. O aspecto social é cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor e dar descanso aos seres humanos e aos animais. Já o aspecto espiritual é dedicar um dia na semana para adoração a Deus, meditação e contemplação das obras do Criador. Os outros 6 mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, certo? Então, a importância de esse 7º dia de descanso tem um objetivo civil,
e tem um objetivo espiritual. Já os outros, se você observar, né, os outros, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, ele vai nortear, regular a nossa vida com o outro, certo? A estrutura dos 10 mandamentos resume-se no amor a Deus e ao próximo, como nós podemos observar, né? Se nós pegarmos todos os mandamentos, nós conseguimos em resumir em amar a Deus e amar o próximo, né? Olha que coisa interessante. Diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. Ensinamos, pois, que não somente o Decálogo, mas também todo o sistema mosaico é sumariado nos 2 grandes mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, nesse momento ele está resumindo o 1, o 2, o 3, o 4 e está trazendo também de forma subentendida também o 4º mandamento, né? E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Ou seja, Cristo, de uma forma brilhante, olha como o Senhor é. Enquanto os homens que foram seguindo, né, eles foram transformando esses 10 mandamentos em mais de 300 princípios. Olha como Cristo ele é impressionante. Cristo, como sendo o próprio Deus, ele poderia multiplicar ainda mais esses mandamentos, mas de uma forma espetacular, ao invés de pegar esse mandamento e fazer como os homens e multiplicar, né, tornar ali centenas, algo quase que não se consegue cumprir, ele de uma forma muito sábia e sintética resume em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, nesse momento ele está resumindo o 1, o 2, o 3 e o 4, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Né? Então, ao invés de multiplicar, ele faz uma simplificação. Significado e propósito dos 3 primeiros mandamentos. Cremos e ensinamos que não somos salvos por observarmos e guardarmos os mandamentos. Somos salvos pela graça por meio da fé, né? Então, justamente isso. Nós não somos salvos porque cumprimos os 10 mandamentos. Nós somos salvos através de Cristo e o Espírito de Cristo que vive dentro de nós, ele faz com que nós possamos obedecer os mandamentos. Esses preceitos foram dados como orientação para uma vida próspera e abençoada. Essa é a vontade de Deus. O primeiro mandamento do Decálogo diz: Não terás outros deuses diante de mim. É muito mais do que uma apologia ao monoteísmo. Trata-se também da soberania de um Deus que remiu Israel da escravidão do Egito. Por quê? Porque quando o povo de Deus vivia no Egito, e a maioria das religiões que o povo de Deus entraram em contato, inclusive até hoje, elas são politeístas, ou seja, elas possuem vários deuses. O pensamento principal desse mandamento abrange a singularidade e a exclusividade de Deus, sendo aplicado a todos nós, pois Deus tem o primeiro lugar em nossa vida. Quando diz assim: Ao Senhor teu Deus adorarás e a só Ele servirás. O segundo mandamento diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ensina-nos a adorar a Deus diretamente, sem mediação de nenhum objeto.
porque Deus é espírito. João, capítulo 4, versículo 24. O seu enfoque é o compromisso com Deus verdadeiro, afastando os ídolos, a idolatria aos filhos de Israel. Nós repudiamos toda forma de idolatria. O terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa não usar o nome de Deus de forma superficial, em conversas triviais, nem falar com a verdade em seu nome, nem faltar com a verdade em seu nome, como ao pronunciar um juramento falso ou fazer um voto e não cumprir. O Senhor Jesus fez menção do terceiro mandamento quando falou com o perjúrio. Então, a importância de nós obedecermos, né? De nós seguirmos, de nós colocarmos em prática, adorarmos a Deus como Deus único, não transformarmos esse Deus que não pode ser visto em imagem, né? Uma imagem no céu, uma imagem na terra, uma imagem no fundo do mar, porque não existe nada sobre a face da terra que possa representar esse Deus que não pode ser visto, né? E também não tomar o nome de Deus em vão, né? Não tem porquê você tomar o nome de Deus em vão com as suas coisas, né? Não tem essa justificativa, certo? O próximo item é o sábado, que gera muita discussão. A guarda do sábado é o único preceito do Decálogo que não é repetido no Novo Testamento para ser observado pelo cristão. Isso é muito importante. No Novo Testamento não existe menção à guarda do sábado, né? Quando diz assim, ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, ou seja, chamando a atenção, porque agora o evangelho tinha chegado aos gentios, e os gentios não tinham o hábito de guardar o sábado, né? O sábado é um preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos. Para nós, o dia do culto é o sábado cristão, o domingo, termo que significa dia do Senhor, pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e diz: a paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19. Ou seja, os judeus que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, devido à cultura deles, né, devido ao hábito que eles praticavam, eles seguiram guardando o sábado. Mas aqueles cristãos que eram gentios, que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, eles não tinham a obrigatoriedade de seguir guardando o sábado, como nós podemos ver no Novo Testamento. Esse dia foi instituído sem decreto e sem uma norma legal como um dia de culto pelos primeiros cristãos desde os dias apostólicos. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte, falava com ele e alargou a prática até a meia-noite, que é a história lá do jovem Eutico, né? Que ele Paulo vai ficar até a meia-noite pregando, ele fica sentado na janela, como aquela pregação se estende, ele acaba caindo e quando ele cai, infelizmente, ele morre, né? Então, Paulo vai ali e ora para que o Senhor ressuscite, o Senhor ressuscita aquele jovem e ele segue a pregação até o dia amanhecer, porque no outro dia ele iria partir. Por essa razão, nós estamos desobrigados a guardar o sábado, certo? O propósito do quinto mandamento agora, certo? A segunda parte dos 10 mandamentos começa com o quinto mandamento, e diz assim:
Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra pai e mãe vai além da simples obediência. Implica em amar, respeitar de forma elevada, demonstrando um espírito de consideração e de submissão. O Senhor Jesus disse que foi o próprio Deus que ordenou esse mandamento. E diz assim: porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. E ele mesmo obedecia o seu pai adotivo José e a Maria, sua mãe, quando diz assim: ó, e desceu com eles e foi para Nazaré e era ali sujeito, né? Como nós também podemos observar em outro momento, onde eles se encontram numa festa de casamento. Jesus ainda não havia iniciado seu ministério, mas atendendo a um pedido de sua mãe Maria, ele transforma ali água em vinho, né? Então atendeu ali a uma petição de sua mãe, né? Ou seja, ele sempre foi sujeito e submisso. Os mandamentos expressos em duas palavras, né? O sexto mandamento traz não matarás, significa não assassinar. Por esse mandamento, Deus proíbe o assassinato e busca proteger a vida. E isso nós observamos desde a criação, né? Desde a criação, né? O Senhor não fez o homem para ser morto. A desobediência do homem fez com que entrasse nele um elemento desintegrador chamado de pecado, né? E ali o salário do pecado é a morte. Depois nós temos Caim e Abel, onde Caim se levanta com fúria e mata o seu irmão. E olha para você ver como o Senhor ele resistia, né, a este mandamento, né? Que ele colocou um sinal em Caim para que ninguém matasse Caim, né? Ou seja, sempre o Senhor ali, né, abominando, rejeitando, tirar a vida do outro. O direito à vida é um bem pessoal e inalienável. Sua preservação e proteção fazem parte de nossa responsabilidade como administradores da vida. O sétimo mandamento, não adulterarás, condena o adultério e a impureza sexual. O objetivo dele é proteger a família, diz respeito à pureza sexual e à proteção da sagrada instituição da família. É o compromisso de fidelidade entre marido e mulher. Quando o Senhor Jesus citou o sétimo mandamento no Sermão do Monte, quando ele diz assim, ó, não cometerás adultério, ele foi mais além do que só esse termo. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério por ela. Por quê? Porque o pecado em si, ele não é instantâneo, né? O pecado em si, ele se estabelece, ele é alimentado e ele é cultivado e depois é que ele se torna uma realidade, como a cobiça, né? A cobiça, também da mesma forma. Então, nasce ali na cabeça, aí ele não vai sendo dissipado, ele vai sendo alimentado a cada dia. Ao ser alimentado, ele vai se fortalecendo até o momento que ele sai do campo da imaginação e da ideia e vai para o mundo concreto. Quando vai para o mundo concreto, você tem a concretização do pecado, tem a concretização do adultério, tem a concretização daquilo que estava na sua mente. Mas tudo começou naquele primeiro pensamento. No ensino de Jesus é que o olhar, o pensamento ou a imaginação de cobiça são igualmente condenáveis, assim como o ato consumado. Ele disse que os adultérios procedem do coração humano, né? Eu falei mais uma vez, não o coração físico, mas o centro das emoções, o centro dos desejos, o centro dos pensamentos é lá que nasce, né? A Bíblia não condena o sexo, cuja santidade é inquestionável dentro do padrão divino. O casamento entre um só homem e uma só mulher. Na prática ilícita, no entanto, tem sido um dos maiores problemas do ser humano
ao longo do século, né? Ou seja, o problema é relacional, sexual, né? Se nós observarmos na Bíblia, é um dos problemas mais recorrentes que nós vamos observar na vida de todos os homens da Bíblia, né? Tiveram problemas nesse universo do relacionamento. O oitavo mandamento, não furtarás, diz respeito à proteção da propriedade e abrange tanto o furto como outras práticas fraudulentas sobre as quais vigiamos para não cairmos na cilada do diabo. Refere-se a qualquer negócio com vantagem ilícita e que deixa o outro no prejuízo. Vinculado a este mandamento está o trabalho como recurso para que cada um possa obter o sustento de sua família de maneira digna, ou seja, não furtarás, né? Ou seja, não venha querer o que é dos outros, porque geralmente quando se furta, né, você está pegando uma coisa que é de outra pessoa, né? Então a Bíblia ensina: não furtarás, não subtrair o que é dos outros. Ela não vai mais longe, né? Você não desejar aquilo que é do outro. Por que, que não desejar aquilo que é do outro? Porque aquilo que é do outro teve um preço que foi pago por aquilo. Como teve um preço que foi pago por aquilo, né? Quando você rouba aquela pessoa, você está anulando ali todo o preço, né? Tudo que ela pagou para conquistar aquilo, né? E além disso, você está demonstrando que você não teria a capacidade, né, de se submeter para conseguir aquilo, para conquistar aquilo. Então, como você não tem capacidade, você vai lá e furta e subtrai do outro. Os dois últimos mandamentos. O nono mandamento diz assim: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Proíbe a mentira, o mexerico, o testemunho falso contra o próximo, tanto no dia a dia como nos tribunais. Trata-se da proteção da honra e da boa reputação no campo social. O propósito divino neste mandamento é combater a mentira, a calúnia e a falsidade entre o povo. E não somente isso, mas também promover o bem-estar e a fraternidade entre os seres humanos, né? Então, não mentir, mexerico, falso testemunho contra o seu próximo nos tribunais. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o seu servo, não cobiçarás a sua serva, não cobiçarás o seu boi, o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Encerra o decálogo. Por quê? Porque a cobiça é a raiz da qual surge todo o pecado contra o próximo. Todo o pecado do homem contra o seu próximo surge da cobiça, ou seja, essa cobiça ela é gerada na mente, né? Vai à raiz e depois ela se concretiza em atos, né? Mas ela começou o quê? No pensamento. Como ela foi alimentada, cultivada, tomou forma, ela se tornou prática. O propósito divino aqui é proteger o seu povo das ambições erradas. A cobiça infecta pobres e ricos nas suas mais diversas formas, né? Porque o povo de Deus, houve um período que eles foram escravos, houve um período que eles tiveram escravos, houve um período que eles entraram em contato com muitas sociedades e era comum o povo de Deus cobiçar coisas das outras culturas, dos outros povos. E o Senhor queria manter para ele uma nação pura, uma nação que não se misturava. Inclusive, vários momentos de sofrimentos que o povo de Deus passou foi por quê? Porque eles cobiçaram coisas de outros povos e, por cobiçar coisas de outros povos, eles pagaram um alto preço. Quando eles cobiçaram os bens dos outros povos, o Senhor os castigou. Quando os filhos de Deus se casaram com homens e mulheres de outras culturas, quando os homens de Deus, né, adquiriram bens,
quando o homem de Deus desejaram ter reis como as outras culturas, ou seja, sempre o povo de Deus sofreu, né? Sofreu bastante quando entrou nesse universo. E para finalizar o nosso estudo de hoje, o Decálogo e a Lei de Deus. Cremos e declaramos que o Decálogo em si mesmo não é a lei de Deus, e sim é uma parte dela. A lei foi escrita num livro e não em tábuas de pedra, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para salvá-los. Ela não se reverte de uma inspiração especial, pois toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então, esses 10 mandamentos, ao longo do tempo, se transformaram na própria palavra, né? Então, hoje nós adotamos a palavra de Deus no lugar dos 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos estão inseridos na palavra de Deus. Mas é importante que, mesmo que nós venhamos a cumprir toda a Bíblia, isso não é suficiente para nos salvar, porque nós somos salvos pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, certo? Mesmo que eu viesse a viver e a cumprir toda a Bíblia na minha vida, mesmo assim eu não seria salvo, certo? Até porque seria impossível para o homem fazer isso. Mas mesmo que ele viesse fazer, ele não seria salvo, né? Porque nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. Quando sou salvo para o sacrifício de Cristo, eu morro para o mundo, nasço de novo, e quando eu passo a fazer a vontade de Deus, aí sim eu estou cumprindo, não porque eu cumprindo para ser salvo. Não, você é salvo para que você depois possa cumprir. Assim, não existe um texto bíblico mais inspirado do que o outro. Os 10 mandamentos não são mencionados textualmente no Novo Testamento, como em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Aparecem 4 listas parciais com 5 desses preceitos. Por quê? Porque depois o Senhor, ao invés de multiplicar, o Senhor fez reduzir. E se nós observarmos, toda lei que existe, ela se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Dá um exemplo para mim, dá um exemplo para você. Perto de uma escola, o que se deve fazer perto de uma escola? Perto de uma escola, o que se faz? Coloca faixa de pedestre, coloca uma placa para que as pessoas, quando vão se aproximando de uma escola, elas possam reduzir a velocidade. Porque se elas passarem em alta velocidade, a chance de pegar uma criança é muito grande. Então foi criada uma lei para colocar faixa de pedestre, colocar placas, reduzindo a velocidade. Mas se nós trazermos agora amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não precisaria daquela faixa de pedestre, não precisaria de uma lei regulamentando a velocidade, porque eu saberia que preciso preservar a integridade do outro, ou seja, amar o meu próximo como eu me amaria. Então não era para ter essa lei, ou seja, ao me aproximar de uma escola, naturalmente eu deveria reduzir a velocidade, mesmo que não houvesse lei, certo? Então, aqueles que nasceram em Cristo, mesmo sem a lei, eles conseguem obedecer. Por quê? Porque se nós reduzirmos a lei de Deus em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós conseguimos obedecer todas as leis humanas, porque nenhuma lei humana extrapola amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou seja, todas elas se encontram inferiores. 3 dessas listas contam nos evangelhos sinóticos, nas passagens paralelas do diálogo entre o moço rico e o Senhor Jesus em Mateus, em Marcos e em Lucas.
Há ainda outra lista parcial com 4 preceitos em Romanos. Em todas essas listas, os mandamentos não aparecem na sequência canônica dos 10. Na lista de Mateus, é acrescido do resumo da segunda parte do Decálogo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é uma citação de Levítico, capítulo 19, versículo 18, e na lista de Marcos conta ainda: não defraudarás alguém. Então tem essas adições. Então, na lista dos 10 mandamentos, que ao longo do tempo os fariseus e os saduceus transformaram mais de 300 preceitos, quando Cristo veio ao mundo, ele pegou toda a lei e reduziu em uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque não tem como você amar a Deus e não amar ao próximo. E não tem como você amar o próximo em sua plenitude sem amar a Deus. Então, ambos estão ligados. É tanto que Deus diz, né? Se você tem dificuldade para obedecer, para crer naquilo que você vê, que é o outro, imagina para se submeter àquilo que você não vê. Né? Então, muito importante esse texto, essa reflexão, mostrando para vocês como as leis surgiram, como elas foram obedecidas e como elas passaram por transformação, né? Ou seja, o espírito das leis, né? O espírito das leis. No nosso próximo encontro, nós vamos estar estudando sobre o batismo no Espírito Santo, certo? Nós já tivemos o batismo nas águas, nosso próximo é o batismo com o Espírito Santo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Você que não acompanhou os conteúdos para trás, acompanha, assiste, deixa lá o seu comentário. Nosso objetivo aqui é deixar disponibilizado para vocês uma série de conteúdos básicos para compreender o Evangelho. Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.